Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 1º de outubro. Obrigado a todo mundo que vem assistir esse quadro nosso aqui no Rumble, no Odyssey, no BitChute, onde quer que seja melhor para você. Galera, tá chegando a hora, hein? É amanhã, dia 2 de outubro, o primeiro turno das eleições, último dia, mas a gente tem um bocado de notícia aqui hoje. Vamos falar as notícias trazidas por Bolsominion22, Lula na cadeia e várias outras pessoas. Vamos falar sobre as últimas pesquisas que estão sendo liberadas, as repercussões do debate, tem acusação séria contra a Globo, o sumiço da Anitta. A Anitta sumiu, não é mesmo? Os petistas reservaram a Paulista para comemorar a eleição, mas quem está mostrando muito mais apoio é o Bolsonaro. Tem muito mais notícia aqui. Vamos começar então com as pesquisas, não teve nenhuma alteração significativa aqui no agregador de ontem para hoje, mas a gente está vendo aqui de novo aquela subidinha que é natural, que eu falei para vocês que iria acontecer perto da eleição, né? A pesquisa da Atlas bota o Lula ganhando no primeiro turno, com 50,7% dos votos contra 41% de Bolsonaro. Mas ela é das poucas que tem dado isso, apesar de que, lembra, hoje tem o IPEC, vai sair hoje IPEC e Datafolha, a gente não tem os números ainda, vai sair ao longo do dia. Pode ter certeza que eles vão dar a vitória do Lula no primeiro turno também, né? Por outro lado, tem outras pesquisas, como a Paraná Pesquisas mais recente, que colocou Lula ganhando de Bolsonaro com uma margem um pouco maior, saindo da margem de erro novamente, mas ainda dando o segundo turno, Bolsonaro com 47%, Lula com 47 e Bolsonaro com 40 na Paraná Pesquisas, né? E também teve uma outra pesquisa aqui, a Modal Mais Futura, que apontou um crescimento do Lula na reta final, mas ainda assim dando o segundo turno também. O petista tem 43% dos votos válidos no primeiro turno, o Bolsonaro tem 40%. Então, o Lula também cresceu um pouco nessa última pesquisa da Modal Mais Futura, né? Agora, a Brasmarket, que tem uma pesquisa muito maior, muito mais abrangente, deu Bolsonaro com 50,9% no primeiro turno. Ou seja, tem pesquisa para todos os gostos. Se você acha que Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, se vai dar Lula no primeiro turno, ou se vai dar qualquer outro resultado, tem pesquisa para todos os lados aí, né? O fato é, a gente sabia que isso aí, essas pesquisas estão virando mais manipulação do que qualquer outra coisa. Ficou clara essa guerra de pesquisas aí entre a Rede Globo, os petistas e coisa e tal, e os institutos mais sérios. Ficou claro também a pressão que os institutos sofreram no finalzinho para aumentar os números do Lula. Mas o resultado é o seguinte, meu amigo, no final das contas só vale quando tem lá na frente a votação em si, né? O que vale é o resultado da urna. Vamos ver até onde que vai isso, né? Como eu falei, hoje ainda tem o IPEC e ainda tem o Datafolha também. Os dois vão liberar. Hoje serão as últimas pesquisas antes do primeiro turno. Quero só saber qual vai ser o nome que o IPEC vai escolher depois de errar tudo nessa eleição, hein? Fica de olho. Agora, o pessoal da esquerda já está começando a fazer as contas aqui, dizendo que o Bolsonaro crescerá nas urnas, mesmo que não ganhe novos eleitores e coisa e tal. Já estão ficando preocupados com isso daí, né? Bom, vamos falar algumas coisas sobre a eleição. O Barroso, ele falou que vai ter frota normal de ônibus, mas não vai ter gratuidade de ônibus. Apesar disso, como eu falei para vocês, aqui no Rio de Janeiro vai ter gratuidade de ônibus, que foi determinado pelo Eduardo Paes. Alguns modais de transporte, tá? Por exemplo, barca não vai ser de graça, trem e metrô não vai ser de graça, mas alguns modais como BRT e algumas linhas de ônibus vão ser de graça aqui no Rio de Janeiro, né? O problema deles, vocês sabem qual que é o fato de que eles sabem que o eleitor do Lula é o eleitor que mais falta na hora de votar. Então eles querem dar todas as chances das pessoas irem votar no final das contas, né? O Exército ontem acusou o Estadão de publicar uma fake news sobre a auditoria dos votos, né? Segundo o Estadão, ele tinha dito que o alto comando do Exército diz que quem ganhar leva a presidência e se afasta de auditoria de votos. E, no final das contas, não foi nada disso que foi falado. O jornalista que está querendo colocar essas palavras na boca do alto comando, né? Não se afastou de auditoria de forma nenhuma. A tarefa do Exército que eles se deram é justamente de fazer essa auditoria para garantir a integridade das eleições.
Eu não tenho dúvida nenhuma que o Exército, sendo as eleições limpas, seja quem ganhar, o Exército vai aceitar, não tem essa ideia de golpe só vem do pessoal da esquerda, mas que certamente não há essa separação, dizer que a auditoria não tem nada a ver com o Exército, não. Isso daí é intriga que os jornais querem criar nas Forças Armadas, né? Essa que é a preocupação. Agora, teve um outro texto que estava circulando por aí, falando que a ruptura está por um fio. E o Poder 360 fala aqui como se fosse Bolsonaro dizendo isso, mas não é Bolsonaro. O Bolsonaro, de fato, compartilhou um vídeo de um desembargador Sebastião Coelho, lá do DF, que fala exatamente sobre isso, que a ruptura está por um ponto, e eu tenho certeza que sim, é uma coisa realmente preocupante a situação que a gente está vivendo no país, mas não foi Bolsonaro que falou isso, foi o desembargador Sebastião Coelho, lá do Distrito Federal, do TRE do Distrito Federal, né? E isso daqui, por que o Poder 360 colocou isso como se fosse uma coisa que Bolsonaro falou? Porque, de novo, isso é uma coisa que afasta o pessoal moderado, o pessoal do centro. Então eles querem jogar esse tipo de história para dentro do Bolsonaro para fazer com que ele pareça um golpista, pareça alguém que quer atrapalhar o negócio, atrapalhar as eleições, não vai aceitar o resultado das eleições. Não tem nada a ver. O que o cara estava criticando é justamente a postura do TSE e do STF de estar mudando as coisas em cima da hora, sempre no mesmo sentido, sempre no sentido de favorecer o Lula, o que é realmente uma coisa muito suspeita, né? Mas eu já falei para vocês, isso é pura desespero desse pessoal. Eles percebem que estão numa enrascada e estão fazendo de tudo para sair dela, mas não tem essa força toda para fazer qualquer coisa. Bom, existe muita crítica que diz que o pessoal bolsonarista é violento, que pode haver violência política nas eleições, mas a gente sabe que, na verdade, o que acontece é o outro lado, né? Quem é violento aqui na América Latina é a esquerda. Essa esquerda marxista que tem aqui, que é terrível, né? E, por exemplo, tem essa página aqui chamada Outra Campanha 2022, que fala sobre, esse negócio de eleição não quer dizer nada, voto não vai nos salvar do fascismo e não sei o que lá. Lembra aquele negócio que acusavam o Bolsonaro de falar? Chegaram a prender apoiadores do Bolsonaro que defendiam que o Bolsonaro desse o golpe, ou fizesse o AI-5 e não sei o que lá. Eu fico me perguntando se o STF vai correr atrás dessas pessoas aqui que claramente estão dizendo que as eleições não importam, que tem que fazer protesto, que tem que lutar, que não sei o que lá, e enfim, estão pregando diretamente a violência aqui, né? E, bom, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que mesmo que democracia não resolve nada, eleição não resolve nada, mas eu jamais preguei violência. Violência física também não resolve nada. Bom, e aqui a gente tem um exemplo desse tipo de coisa. O pichação e a depredação parece que tamparam pedras também no carro da casa da Ana Cristina Vale, que é a ex-mulher do Bolsonaro, que é a mãe do Jair Bolsonaro, como é que é o 04? Esqueci o nome dele. Mas enfim, Renan Bolsonaro. E daí fizeram essa violência com a casa dela, né? Realmente mais um absurdo isso daí. Imagina se tivessem feito isso na casa do Lula, ou de alguém ligado ao Lula. Iam estar todos os jornais falando de violência política, olha, bolsonaristas fazem não sei o que lá e coisa e tal. Mas como é que o Bolsonaro não estão nem aí, né? Bom, teve um monte de repercussão do debate de ontem, né? Além, lógico, a gente já fez um vídeo lá no YouTube falando os principais pontos e coisa e tal. E o fato é que teve muita briga e coisa e tal, mas claramente Bolsonaro se saiu melhor. Não porque tenha respondido muito bem. Bolsonaro respondeu algumas coisas muito bem, chamou o Lula de grande chefe de quadrilha e um monte de coisa, mas no final das contas Bolsonaro ganhou porque Lula perdeu. Lula entrou na discussão lá com o padre Kelmon e acabou gerando aquele negócio que como está sendo chamado, né, o exorcismo dos comunas, né? O padre Kelmon mandou ver de verdade. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas em determinado momento, quando estava aquela discussão entre o padre Kelmon e o Lula, aquela coisa absurda, né? Quando o padre Kelmon interrompeu o Lula, o Bonner virou para ele e falou: não, que o senhor está inventando regras, que o senhor não está respeitando as regras do debate, o senhor aceitou as regras do debate, não pode interromper o Lula, não sei o que lá.
Aí beleza, o padre Kelmon parou de interromper o Lula terminou de falar, aí era a vez do padre Kelmon falar de novo, aí quando o padre Kelmon voltou a falar, o Lula começou a interromper o padre Kelmon e o Bonner ficou, não, parem vocês dois aí parem. Pô, peraí, não vai falar com o Lula que ele tá desobedecendo as regras, que ele tá inventando regra nova ali, que história é essa? É só um lado que você critica, o outro lado deixa pra lá? Que porcaria é essa? Mas vocês lembram que nesse momento ficaram os dois discutindo ali e o Bonner fechou o microfone para encerrar a coisa. Só que alguém que estava no estúdio gravou o que aconteceu neste momento. Vou tocar para vocês verem aqui. Condenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? Essa parte ainda estava ao vivo. A verdade, mas o senhor é cínico, mente. O senhor é um ator. Mente o tempo todo. Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou tá fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate. Em respeito também aos demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem, Ou seja, o que houve ali... esse é o momento que o Lula fica acariciando o microfone, né? O padre Kelmon chamou ele de abortista e coisa e tal. Essa parte não apareceu no debate da Globo, mas dá para ver claramente aqui, né? E é o que a gente estava falando aqui, realmente foi um exorcismo que o padre Kelmon fez ali. E também teve uma fala muito legal do Bolsonaro, que falou que a Rede Globo, ele acabou com a mamata da Rede Globo, isso foi muito legal também, logo no início do processo. Agora, a grande questão que emergiu aí depois dessa história toda foi que o pessoal dentro da própria Globo achou muito estranho o tratamento diferenciado dado ao Lula no debate. Todos os outros candidatos chegaram, tinham lá o camarim, né, o lugar próprio para eles se prepararem, foram levados para o estúdio e coisa e tal. O Lula não, o Lula foi recebido pelo Ali Camel, que é o diretor-geral de jornalismo da Globo. É um pica das galáxias lá dentro da Globo, manda em tudo lá. Ele fez questão de pegar o Lula, de ciceronear o Lula dentro da Rede Globo, ficou conversando com o Lula no camarote, depois foi dentro do camarote, o camarim e o palco, ele foi andando conversando com o Lula também, e daí o pessoal da própria Rede Globo achou estranho esse negócio, como é que pode? Por que o cara estava falando tanto com o Lula, né? E parece, pelo que levantaram aqui, que a grande questão é justamente que a Globo tem um projeto que ela precisa de um aporte de capital estrangeiro, ela quer vender parte da Globo para o capital estrangeiro. Só que tem uma lei no Brasil que proíbe que mais de 30% de uma empresa de comunicação seja vendido para o exterior. E a Globo já vendeu 30%, quer vender mais. Ela quer vender uma parte maior, né? E esse seria todo o interesse que a Globo tem, além do interesse normal, né? A gente sabe que Bolsonaro parou de repassar dinheiro, diminuiu muito as verbas de publicidade, o que eu acho que é ótimo. Esse negócio de verba de publicidade não serve para nada mesmo, só dava dinheiro para essas empresas de televisão e coisa e tal. São empresas que estão moribundas, ninguém mais assiste televisão hoje em dia, ou muito poucas pessoas assistem televisão hoje em dia. Então, no final das contas, as empresas estão em dificuldade, por quê? Por causa do mercado, não é culpa de ninguém, não é culpa do Bolsonaro que a Rede Globo está mal financeiramente, é culpa do mercado, o produto que ela vende não tem mais aceitação. Agora, o que está acontecendo é, essas redes de televisão querem ajuda do governo, e daí ajuda de que sentido? Primeiro, ajuda no sentido de comprar mais gastos de propaganda. Eu não tenho dúvida nenhuma que se Lula voltar, ele vai recompensar regiamente a Rede Globo por toda essa ajuda que eles estão dando na eleição dele, né? E além disso, tem esse projeto de remover esse limite de 30% na lei. Parece que o projeto vai sair de qualquer forma, tá? Ele já está para ser votado na Câmara e coisa e tal, deve sair de qualquer forma, mas o Ali Camel foi lá ciceronear o Lula, paparicar o Lula, porque quer que esse projeto saia logo. A Globo deve estar com problemas financeiros maiores do que a gente imagina, então eles precisam que essa coisa ande logo. Não é à toa
que eles estão querendo tanto que o Lula ganhe a eleição, né? Não é por pouca coisa, é por vários motivos, na verdade. Infelizmente, para a Globo, o Lula vai perder, né? Vamos ver como é que eles vão fazer para se sair disso daí. Não tem problema não, eles conseguem sair. São uma empresa boa. Ainda é uma empresa lucrativa, né? Não tem mais o lucro que já teve um dia, mas certamente é positiva ainda, né? Bom, o Matheus Leitão resolveu criticar a ausência do Paulo Guedes no debate do Bolsonaro, né? Eu só posso imaginar que foi porque ele não está acompanhando de fato o que está acontecendo, porque o Paulo Guedes, no dia anterior, deu participou do Hangout lá no Flow Podcast, falou por quase 5 horas, entrou na madrugada falando, acordou no dia do debate cedinho para participar do Pingo nos Is, não é o Pingo dos Is não, é aquele programa da Jovem Pan que tem na parte da manhã lá com o Emílio e coisa e tal, enfim, foi participar lá da Jovem Pan, ficou também mais 5 horas falando na Jovem Pan. Então, o que eu imagino, por que o Paulo Guedes não acompanhou o Bolsonaro na Globo? Caramba, o problema é de cansaço puro, né? O cara virou uma noite, no dia seguinte cedo já encarou outro podcast também. Ele deve ter chegado meio-dia, ele estava quebrado completamente. O debate na Globo foi 10h30 da noite. Eu achei o horário do debate realmente complicado. Eu mesmo fui um que fiquei muito cansado. Estou cansado até agora, tentando recuperar meu sono até agora, desde aquele debate, né? Porque terminou 1h30 da manhã. Então, realmente, para quem está acostumado a acordar cedo e dormir cedo, é um horário ruim, né? De qualquer forma, é óbvio por que o Paulo Guedes não foi lá. Ele está falando aqui, não, porque o Paulo Guedes está brigado com o Bolsonaro e não sei o que lá. Estão querendo vender esse negócio, você vai ver que vai ligar com outra coisa que a gente vai falar sobre o Meirelles mais adiante, né? Bom, agora, o Thomas Trauma chegou à conclusão já que deu problema com esse negócio do debate, né? Está dizendo que o Lula repetiu o Zidane e a decisão pode ir para os pênaltis. O que ele está querendo dizer aqui? Não sei se vocês lembram, mas lá na Copa de 2006 teve um jogo entre a França e a Itália. A França era a franca favorita, o Zidane era na época o grande ídolo da França, e daí ele arrumou confusão com um zagueiro italiano, o zagueiro italiano ficou provocando ele, coisa e tal, ele foi e deu uma cabeçada no zagueiro italiano e o juiz viu que o Zidane, que é o que eu falo, da ética libertária é muito clara, falar, meu amigo, você pode falar o que você quiser. Quando você parte para a agressão, você perdeu a razão. Então o Zidane, de forma muito justa, foi expulso do jogo, acabou prejudicando a França acabou quase perdendo a Copa do Mundo por conta desse episódio, ficou sem o seu ídolo nos jogos finais lá, mais importantes da Copa, né? Então, ou seja, ele está comparando o gesto do Lula, que o Lula ficou batendo boca com o padre Kelmon, que realmente, em termos... A gente sabe que o padre Kelmon não tem chance de ganhar essa eleição, né? Mas ele conseguiu dar nos nervos do Lula. O Lula ficou realmente... perdeu o controle ali. Eu não acho que isso faça tanta diferença assim, tá? Mas é sempre bom ver isso. É o que eu falo para vocês. O pessoal do meio, o pessoal que está indeciso, eles não gostam de radicalismo, não gostam de pessoas ásperas. E o Lula acabou sendo bastante áspero com o padre, né? Chega a ser engraçado você vendo o vídeo agora, que o padre sempre falou, me respeite, por favor, me respeite, coisa e tal. O Lula que ficou atacando o cara de qualquer jeito, né? Aqui é a questão do Meirelles, né? Como eu falei para vocês, estão querendo dizer que o Paulo Guedes não está mais tão bom com o Bolsonaro quando estava no início. Por quê? Porque eles também, nessa turma que está indecisa, é o pessoal que preocupa mais com a economia do que qualquer outra coisa. Não está nem aí para pauta ideológica, não está nem aí para nada. E para esse pessoal, o Meirelles, né, na economia seria uma coisa ótima. O Meirelles foi ministro da Economia no governo Temer, fez um bom governo, uma boa gestão do Ministério da Economia, é um cara mais pró-mercado, não é um bom economista, mas entre os economistas merdas que tem na campanha do Lula, ele é o melhorzinho, né? Então repara como é que o pessoal percebeu isso, né? O pessoal do Lula percebeu que o Meirelles traz votos para o Lula. E aí, então, lógico, as vésperas da eleição estão começando a espalhar que Meirelles vai assumir o Ministério da Fazenda e não sei o que lá e coisa e tal. Não vai nada. O Meirelles mesmo falou que não tem nenhuma ligação com a campanha do Lula, não tem intenção de voltar para a política, não tem nada. Se você acha que o Lula vai levar o Meirelles para a economia, esquece, não vai não. E olha só, tem mais gente aqui, ó, euforia no mercado com o relato de Meirelles para a Fazenda.
Não, esquece isso. Aquele negócio, o Lula sabe que ele tem que ganhar, né? Antes de qualquer coisa. Então ele vai falar qualquer besteira que for para tentar ganhar a eleição. Depois que ganhar a eleição, meu amigo, ele vai botar a turma dele no Ministério da Economia, você pode ter certeza, né? E olha só, quem não cansou de jogar próprio nome no lixo, né? Geraldo Alckmin veio aqui com essa, olha só. O impeachment da Dilma não foi golpe, mas foi injusto. Ah, foi injusto para quem? Porque, olha só, para o povo brasileiro foi injusto aquela coisa ter sequer assumido a presidência do Brasil. Pô, jogou a economia do Brasil num buraco para conseguir se reeleger. Essa foi a verdade. Não foi golpe nada, nem foi injusto. Merecia muito mais do que um impeachment. Merecia estar na cadeia respondendo pelos crimes que ela cometeu, junto com o Lula. Aqui, a outra notícia diz que o PT e o PL devem eleger as maiores bancadas. Eu não tenho dúvida. A boa notícia é que a Câmara seguirá liberal no sentido econômico, ou seja, o PT não vai conseguir aquela maioria que eles queriam para mexer na Constituição. Isso é uma boa notícia, mesmo que por eventualidade, eu não acho que isso vai acontecer, mas mesmo que aconteça do Lula ganhar, ele não vai conseguir muita coisa. Mas, lembra, ele vai tentar muita coisa, e isso vai ser ruim para o Brasil. Ele vai indicar 2 ministros do Supremo, que com certeza ele vai indicar 2 bebezinhos de fralda, que é para ficar o máximo de tempo possível lá no Supremo, e dois petistas, né, 2 juízes muito ligados à esquerda. Por quê? Porque eles já viram que isso é uma arma importante nessa briga contra o povo, né? Porque, em última análise, é isso, né? Eles estão brigando contra o povo brasileiro, a esquerda, essa aristocracia esquerdista brasileira. Enfim, eu não acho que o Lula vai ganhar, mas é uma boa notícia o fato de que o PL deve ter uma boa bancada e o grosso da Câmara vai continuar sendo liberal na economia. Uma coisa estranha que o pessoal apontou, né? O sumiço da Anitta na reta final da campanha de Lula. Bom, não dá para saber exatamente por que ela sumiu da campanha do Lula, mas eu tenho uma dica, né? Aí eles falam aqui que ela declarou voto, fez barulho, falou que ia ajudar ele, coisa e tal, mas depois meio que sumiu, não apareceu mais. E o que eu acho que aconteceu? Lembra que recentemente a gente teve o pessoal reclamando que não pode discriminar artista por sua opinião? O que eu acho que aconteceu? Aquilo que eu falei para vocês naquela época. As empresas, ou muitas empresas que patrocinavam a Anitta, preferiram não renovar patrocínios ou mesmo cancelar patrocínios com ela, porque sabem que apoiar ladrão não pega bem para empresa nenhuma. Ninguém quer comprar essa briga. Ah, o artista tem o direito de ter a opinião dele? É lógico, todo mundo tem o direito de ter a opinião dele, mas você vai acabar sendo contestado pelas opiniões que você tem. Se você está apoiando um ladrão disputar a presidência, o seu nome não vai ficar muito bom, e aí nenhuma marca vai querer se associar a ele, né? Os tribunais falaram esse negócio, mas o fato é que eu suspeito que a coisa ficou feia para a Anitta com essa história. No final das contas, ela jogou o nome dela no lixo, o Lula não vai ganhar a eleição, e no final das contas ela vai ficar com uma complicação só do lado dela. Por isso que ela sumiu. Ela está tentando ver se o povo esquece dela. Não vai esquecer, pode ter certeza, Anitta. Eu vou fazer questão de lembrar a todo mundo que você apoiou um ladrão para a presidência. E teve um curioso artigo no Wall Street Journal, que é um jornal bem esquerdista. Ele não é o mais esquerdista americano, não. Tá? É até assim, em termos de esquerdismo americano, ele é mais para o centro. Mas ele fez um artigo aqui bem interessante, falando sobre será que o Brasil vai voltar para a esquerda? E falando que, embora o Lula esteja ganhando nas pesquisas de opinião, certamente lá eles só ouvem as pesquisas de opinião da grande mídia, e apesar disso, o populismo da esquerda latino-americana é preocupante. Vai acabar gerando uma economia ruim. A gente sabe que é verdade, né? O Lula, se entrar, vai quebrar o país com certeza, até para ajudar os amigos da América Latina. Então ele acaba fazendo uma crítica muito grande aqui, ó, o populismo da esquerda na América Latina leva a menos liberdade. É o problema do Lula ganhar a eleição. Então ele fala que não sabe o que é melhor para o Brasil, na opinião deles, Bolsonaro ou Lula. Olha só, vindo de um jornal americano, que é um jornal que tem uma circulação boa para lá, é uma mensagem que eu acho positiva no final das contas. O mero fato dele falar que, olha, não sei o que é melhor nisso daí, mostra a posição de que eu acho que é muito mais razoável de dizer, mesmo que você não goste do Bolsonaro, achar que Lula é a resposta a Bolsonaro está muito errado. Bom, isso daqui é uma coisa que me preocupa, tá? Eu tenho falado para vocês já várias vezes que me parece que está sendo armada uma grande compra de votos nessa eleição.
É a única explicação que eu consigo para o PT estar tão focado em ganhar no primeiro turno. Porque, como eu expliquei para vocês, você usando o RDV, você consegue comprar votos com muita facilidade, mas só no primeiro turno. No segundo turno você não consegue comprar os votos, por quê? Porque só tem um voto para presidente e para governador, então vai ter um monte de voto igual, você não tem como diferenciar cada voto. No voto agora você consegue, você bota um deputado estadual pouco conhecido, um deputado federal pouco conhecido, e aí governador, coisa e tal, você bota os que você quer mesmo votar. E daí, lá no final, o partido pode olhar no RDV e conferir se você votou de acordo com o que eles mandaram você votar e te pagar dessa forma. Então, compra de votos certamente vai ser uma coisa muito comum nessa eleição devido ao RDV. E olha só que coisa, a Polícia Federal apreendeu 87 cheques de R$120 com assessores de um candidato ao governo do Amazonas. Não falou qual candidato. Não falou qual candidato, mas é aquele negócio. Aqui, 87 cheques seriam 87 votos. Isso não dá grandes coisas, não vai mudar nada. Mas a questão é a seguinte, isso aqui foi o que eles pegaram. Se eles pegaram esses 87 cheques, imagina quantos outros não tem por aí, né? Quantos outros cheques desse tipo não estão rolando aí pela praça. E isso pode indicar realmente uma questão de compra de votos, né? A coisa aqui é muito simples. Você dá o cheque para o cara para pagar o voto dele e avisa, se você não votar no meu candidato, eu vou sustar o cheque. E dá para fazer isso facilmente na segunda-feira, você sustar o cheque, em caso você não veja o voto dele no RDV lá, né? Então esse é um dos esquemas que o pessoal faz, outro esquema é dar uma parte na hora, uma parte depois. Enfim, tem vários esquemas que eles podem fazer de forma que dá alguma coisa para a pessoa, mas se a pessoa não votar, ela não consegue receber aquilo. Tem gente até que rasga a nota no meio, dá uma metade da nota para a pessoa e fica com a outra metade. Ou seja, a pessoa tem que votar certo, como ele disse, para ele receber a outra metade e poder fechar a nota e a nota ter valor, né? Mas, de qualquer forma, o pessoal usa isso para enganar o eleitor. Depois que o eleitor votou em quem ele quer, ele dá o resto do cheque, coisa e tal, né? Antigamente se fazia isso também com um sapato. Dava um pé do sapato e falava, olha, se você votar, eu te dou outro pé do sapato. Tem umas histórias dessas muito engraçadas, né? Enfim, eu não sei não. O fundão eleitoral é muito grande, o Lula pegou muito dinheiro desse fundão, a gente não sabe onde ele gastou esse dinheiro. Ok, tá dizendo que gastou com campanha publicitária na internet, mas quem garante que ao dar dinheiro para a agência de publicidade, na verdade a agência não é um esquema, como era no Mensalão, diga-se de passagem, para tirar dinheiro e usar esse dinheiro da forma que achar melhor, não é mesmo? Bom, olha que coisa curiosa, né? No Nordeste, que é a região do Lula, que ele faz tudo lá, vários nomes que ganharam em 2018 pelo partido do Lula parece que vão perder no primeiro turno, hein? E aí o pessoal fica reclamando que o Lula tem muitos votos, mas não consegue trazer votos para os candidatos dele. É o que eu falo para vocês, na verdade o problema não é esse não. O problema é que o Lula não tem esses votos todos não, entendeu? É por isso que ele não leva voto para os candidatos dele, porque ele não tem esses votos. E eu estou para te dizer que o Bolsonaro vai surpreender no Nordeste. Não acho que chegue a ganhar. O Nordeste ainda é uma região muito ligada ao Lula, mas que vai ter uma votação muito maior do que o pessoal está esperando, eu não tenho dúvida. E, bom, o PT já está se preparando para a vitória do Lula no primeiro turno e reservou a Avenida Paulista para festa, hein? Aí, petista, eu quero ver vocês festejando lá quando o Bolsonaro ganhar, hein? Quem é que vai parar os bolsonaristas de usar? Já está reservada a Paulista, né? É só a gente ir para lá. Eu acho que se o Lula perder no primeiro turno, se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, não vai ter nenhum uso para a avenida, não é mesmo? Então a gente pode ir lá e pode usar. Deixa lá os carros de som para gente, petista. Aí também já tem o pessoal racionalizando. Não, é melhor que tenha segundo turno, tal pessoal aqui do petista, aqui, os esquerdistas. Não, pensando bem, é bom mesmo que tenha segundo turno e coisa e tal, para quem ganhar não ficar achando que é bambambam de tudo e coisa e tal. Esse pessoal, vou te falar um negócio. Mas essa aqui é a mais engraçada de todas. Olha a Miriam Leitão. A eleição começa a se despolarizar, não tem mais dois polos. Por quê? Porque todo mundo está apoiando o Lula agora. Um movimento, uma onda de apoios ao Lula e não sei o que lá, que se formou nos últimos dias. O Lula é o único polo que existe, não tem mais despolarização, é tudo no Lula agora. Esse pessoal se ouve, eles prestam atenção no que eles estão fazendo, porque, cara, isso é coisa de idiota, bicho. Que despolarização. Porque o Fernando Henrique Cardoso apoiou o Lula, porque o Meirelles foi lá tirar uma foto com o Lula. Para com isso, ninguém se importa com isso. Tô para te dizer que se é esse o caso, Bolsonaro está muito melhor, porque nos últimos dias teve uma onda de apoio ao Bolsonaro, sim, e apoio de pessoas
que eu acho que fazem muito mais diferença do que esse Meirelles, FHC e sei lá mais quem que ajudou o Lula aí nesses últimos dias, né? Um monte de ex-STF, não sei o que lá. Neymar fazendo a musiquinha dele, coisa e tal. Aliás, foi muito engraçado, né? O Lauro Jardim ficou chateadíssimo com o Neymar. O silêncio da Puma, a patrocinadora do Neymar após vídeo em apoio a Bolsonaro. Não, Lauro Jardim, a Puma não ficou quieta, não. Ela renovou o contrato dela com o Neymar ontem. Isso, depois disso daí, a Puma renovou com valor mais alto o contrato do Neymar. Então ela não ficou calada. Ela só não respondeu o que você queria. O Felipe Melo também, e a família dele toda fazendo gestinho ali de 22. Robinho, ex-atlético, declarou apoio. O Gustavo Lima, no show dele, botou a bandeira do Brasil lá. O Zé Neto, eu tenho que confessar para vocês que eu não sei quem é Zé Neto, mas ele também apoiou o Bolsonaro, deu apoio ao Bolsonaro. Ou seja, tem um monte de gente declarando apoio ao Bolsonaro agora nessa reta final. Se a despolarização está acabando, minha filha, é pro lado do Bolsonaro, não é pro lado do Lula, não. Esse pessoal vai ter uma surpresa dolorosa no dia 2 de outubro. Ah, e um aviso para vocês, eu vou fazer uma live na apuração dos votos no YouTube, tá? Não vou fazer a live aqui no Rumble, não. Vou fazer lá no YouTube, porque fica melhor a qualidade da live. Devo começar por volta das 5h30, que deve ser quando começam a sair os primeiros resultados. Aguardo vocês lá. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.